Para um judeu do século I, o texto de Moisés era normativo, na medida em que era o lugar fundamental da revelação. A reflexão exegética dos escribas e o comentário agático dos pregadores da sinagoga procuravam essencialmente servir a palavra sempre viva de Deus numa literatura escrita ou oral sobre a Escritura. O Midrash, que é a atualização da palavra para o tempo presente, nunca perde de vista seu ponto de referência radical, ou seja, o texto sagrado. Ora, os primeiros cristãos inverteram os dados, vamos assim dizer. O ponto de referência radical não é o Pentateuco, Moisés, mas Jesus. E Jesus ressuscitado. Em consequência disso, a Escritura é apenas a serva da nova palavra de Deus. Entende? A Torá foi substituída por Jesus, porque Ele é a palavra do Pai enviada para a terra. A partir desse momento, o cristão não serve mais à Escritura, serve ao Senhor Jesus, apoiando-se de um modo totalmente novo na Escritura, para, a partir de Jesus, confirmá-lo com os textos sagrados. O midrashita judeu partia da Escritura para melhor voltar a ela com uma Bíblia reescrita, adaptada à época. O evangelista parte de quem? Parte de Jesus. Parte de Jesus. Começa com Jesus, termina em Jesus. Declara a identidade de Jesus e usa para isso os textos da Escritura, daquilo que a gente chama de Antigo Testamento, Primeiro Testamento, e não só da Escritura, mas também das tradições orais, como já vimos, né? Como elas realmente faziam parte do pensamento da época de Jesus. E assim o evangelista narra sua obra de salvação nesta Bíblia continuada, que é o Evangelho. Não podemos, por isso, sem trair a situação original dos evangelistas em relação à Escritura, definir o gênero literário das narrativas da infância simplesmente equiparando-as ao Midrash, embora elementos midráshicos se tenham infiltrado muitas vezes no texto de Mateus 1 e 2 e também no de Lucas 1 e 2, como você mesmo já percebeu. E se você estiver tendo alguma dificuldade, por favor, comente, pergunte. Vamos juntos construir nosso entendimento mais profundo desses textos. Para o evangelista, como para os primeiros cristãos, tudo parte de Jesus e tudo retorna a Jesus. A Escritura serve para formular seu mistério, porque doravante essa Escritura, esse testamento, que a gente chama de antigo, mas na verdade podemos dizer Primeiro Testamento, agora os cristãos olham para esse testamento como um texto cristão. Então vão começar a enxergar elementos de Jesus escondidos nos textos sagrados. Daí nós vamos ter realmente interpretações completamente diferentes. Um judeu olha para o texto da Sagrada Escritura e interpreta de uma forma. Os cristãos, e principalmente quando vão se distanciando do judaísmo, vão interpretando de outras formas. E muitas vezes erradas.
Como até hoje a gente encontra, né? Muitos pregadores pegam textos do Antigo Testamento e inventam coisas incríveis, coisas que não foram escritas. Mas vamos lá, isso é um assunto para outro curso. Acho que quando a gente for falar dos textos do Antigo Testamento, a gente vai poder compreender melhor o que acontece com eles. Vamos lá. Então, veja que a Escritura, então, e quando eu estou falando da Escritura, estou falando dos textos escritos antes de Jesus, passam a ser cristianizados pela presença de Jesus, que realiza, que cumpre todos aqueles textos. E com ela serão transformadas do interior também as tradições orais, aceitas nas sinagogas e retomadas pelos evangelistas para falarem de Jesus. Lembre-se sempre, tem textos escritos, textos orais, textos que estão no cânon, textos fora do cânon. Isso antes de Jesus e depois de Jesus. Porque às vezes a gente imagina, né? A Bíblia são esses livros aqui e tal, tudo certinho, tudo inspirado por Deus assim, de maneira muito miraculosa, e são dessa forma e pronto, acabou. E não, são textos com várias influências, escritos a várias mãos, mas isso também é um outro assunto. Vamos lá, precisamos terminar, já está dando quase 7 minutos. Eu vou terminar com uma leitura de um evangelho apócrifo, só para provocar mais ainda a nossa reflexão. Evidentemente, essas considerações que fizemos acima terão sua importância para a avaliação histórica dos prólogos evangélicos. E entende prólogo, né? Ou seja, aquela introdução que é dada que em Mateus é o capítulo 1 e 2 e Lucas capítulo 1 e 2, Evangelho de João capítulo 1, ou seja, é a abertura do livro, é o que vem antes realmente. Então veja, o evangelista parte sempre da realidade, mesmo se a realidade em questão, a pessoa e a obra de Jesus recobre exatamente o que uma visão historicista das narrativas evangélicas faria descobrir à primeira vista. Atualmente fala-se muito de deslocamentos da teologia, provavelmente também nós deveremos fazer um deslocamento na história, no fim da apresentação que vem a seguir, na nossa próxima aula. E outra coisa importante é a gente lembrar que o evangelista, mais do que contar uma história, está fazendo teologia. Vamos ler um texto apócrifo. Evangelho do Pseudo Mateus, capítulo 19, a fuga para o Egito. Ouça só. Os leões e os leopardos o adoravam e o acompanhavam no deserto, em todo lugar por onde Maria e José passavam. Eles os precediam, indicando o caminho e curvando a cabeça. Adoravam a Jesus. Mas o primeiro dia em que Maria viu os leões em torno dela e todo tipo de feras, teve grande medo. Mas o menino Jesus, o rosto todo iluminado de alegria, olhou para ela e disse: Não tenhas medo, mãe, porque não é para fazerem mal, mas para servirem que eles estão perto de nós. Depois dessas palavras, o medo deixou seus corações. Os leões caminhavam com eles e com os bois, os burros e os animais domésticos que levavam suas bagagens, e não lhes faziam nenhum mal. Antes eram cheios de mansidão no meio das ovelhas e dos carneiros que José trouxera da Judéia, e até ajudavam a guardá-los. Quanto a estes, andavam no meio dos lobos sem temor e sem sentir o menor mal. Assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Os lobos pastarão com os cordeiros, o leão e o boi comerão juntos o feno. Havia 2 bois e um carro para o transporte dos objetos, de uso habitual, e eram os leões que os guardavam pelo caminho. Ora, aconteceu que no 3º dia de viagem Maria se cansou por causa do ardor do sol
do deserto. Vendo uma palmeira, disse a José: vou descansar um pouco naquela sombra. José a levou logo para perto da palmeira e a ajudou a descer da jumenta. Depois de assentar-se, Maria olhou para o alto e viu a palmeira carregada de frutos. Gostaria, se fosse possível, disse a José, de comer dos frutos dessa palmeira. José lhe respondeu: estranho que fales assim, uma vez que os frutos estão tão altos. A mim, o que me preocupa é a falta de água, porque os nossos odres estão vazios e não temos nada para beber, nós e os nossos animais. Então, o menino Jesus, que repousava tranquilamente no regaço de sua mãe, disse à palmeira: curva-te, árvore, e alimenta minha mãe com teus frutos. Obediente a esta ordem, a palmeira se inclinou imediatamente, seu cume até os pés de Maria, para que fossem colhidos seus frutos, dos quais todos comeram à vontade. Depois que todos os frutos foram colhidos, a árvore continuou inclinada, esperando a ordem de quem a mandara inclinar-se. Então Jesus lhe disse: endireita-te, palmeira, retoma a tua força. Compartilharás doravante do destino das minhas árvores que estão no paraíso do meu Pai. Abre com tuas raízes a fonte escondida por debaixo da terra e que dela brote água para estancar a nossa sede. Logo, a palmeira se endireitou e do meio de suas raízes começaram a jorrar fontes de águas límpidas, frias e saudáveis. Vendo essas fontes, alegraram-se muito e beberam eles, os que os acompanhavam e todos os animais, e deram graças a Deus.